O sistema de invase parece algo muito complexo, ou qualquer tipo de sistema que a gente utiliza para comandar uma máquina. Mas eu vou te mostrar exatamente com uma questão de lógica a gente consegue fazer qualquer tipo de circuito. Fala galera do Curto-Circuito, beleza? Diego aqui. E na aula de hoje a gente vai fazer um circuito básico utilizando apenas os comandos elétricos nesse simulador, no CAD-Simo, para a gente fazer o início de um invase, o início de uma produção de um envasamento, seja de qualquer tipo de líquido, com algumas condições para você entender o funcionamento por completo. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 3 sensores, um motor de esteira e uma válvula, certo? Para fazer a abertura, para iniciar o processo de invase. Só que a gente precisa entender o seguinte, nesse processo eu vou ter um motor que só vai funcionar quando tiver a garrafa na entrada da máquina, ou seja, só vai funcionar essa esteira quando eu tiver a garrafa. Com isso, eu tenho que acoplar essa garrafa, tá? Quando no momento que ela acionar, para entrar no processo de invase, tá? Ela acoplar na cúpula para poder invasar. E com isso, vai ter outro sensor para indicar que tem uma garrafa presente. Aí sim, eu libero a questão da entrada do líquido, tá? E para isso também, para trabalhar como um todo, eu necessito ter uma pressão adequada no sistema, tá? Então a gente vai entendendo o passo a passo, trabalhando com esses 3 sensores, um motor, tá? E mais uma válvula para fazer o envasamento, tá? Então eu vou ter o primeiro sensor. Eu vou colocar aqui um tipo de sensor, tá? Vai trabalhar com um sensor aqui, um receptor, certo? Vamos chamar ele aqui de B1. E ele que vai fazer, tá? O acionamento do meu motor da minha esteira. Concorda? Então eu vou ter uma contatora aqui. Vou chamar ela de K1. Show? Esse carinha aqui. Ótimo. Então eu tenho já o meu primeiro sensor acionando aqui o meu motor que vai puxar a esteira, já que eu tenho garrafa na entrada da máquina. Com isso, ela vai levar a garrafa até o primeiro passo do processo de invase, tá? Ela acoplar ali na cúpula onde eu vou fazer o processo de invase. Para isso, eu vou ter um outro sensor para indicar que tem uma garrafa lá dentro. Então, eu posso trabalhar com um sensor indutivo, tá? Aí a minha base da minha máquina é toda de metal e quando acoplar a garrafa vai subir um pouco toda a base da estrutura e vai pegar no meu sensor indicando que eu tenho uma garrafa ali dentro do sistema, tá? Então vou trabalhar aqui com um sensor indutivo de contato aberto, tá? Que vai fazer essa indicação. Aí tem um detalhe, para eu conseguir fazer esse tipo de processo, eu vou necessitar agora de um relé, certo? Então vou ter aqui um relézinho, tá? Vou chamar ele de K1, um relé auxiliar, para fazer o acionamento. Só que eu não posso simplesmente ter esse relé, porque eu posso ter uma garrafa lá dentro e não ter garrafa na esteira. Então eu preciso fazer algo que indique, olha, que eu estou com o motor ligado, certo? Eu já estou com garrafa acoplada. Então para isso acontecer, eu vou pegar um contato, tá, de K1. Eu vou pegar o contato de K1 e vou colocar ele aqui. Ou seja, beleza, eu tenho uma garrafa acoplada lá dentro. Vou colocar esse cara aqui e chamar ele de B2. Só que, para eu ligar, eu também preciso dizer que o meu motor está ligado, para ele se manter em funcionamento. Tá? Beleza, show de bola. Já tem esse processo indicando todo o meu sistema. Então eu tenho garrafa na entrada, eu tenho garrafa na cúpula, já está ligado. Agora tem um processo de invase. Lembra que eu comentei que eu necessito ter uma pressão adequada? Então eu vou vir aqui, vou pegar aqui um pressostato, tá? Obviamente, na indústria, a gente vai utilizar alguns pressostatos, tá? Um indicador de pressão, e eu vou trabalhar com 4 a 20 mA. Em alguns casos, obviamente, ele vai fazer leitura no CLP, ou eu vou ter um controlador, ele vai fechar um relé interno, e com isso vai me dar um sinal digital com um contato aberto ou fechado, dependendo da configuração que eu quiser fazer, para indicar se a pressão está ok ou não. Então aqui a gente vai utilizar diretamente o sensor já me indicando direto a base da pressão, tá? Então vou ter aqui um pressostato, vou chamar ele aqui de B3, tá? Que ele é um sensor. Show de bola. E agora eu tenho o seguinte, eu tenho pressão, certo? Só que eu também quero dizer o seguinte, eu estou com todo o meu sistema ligado. Então eu também vou pegar um contato aberto. Vou chamar ele de K1, ou seja, eu estou intertravando com os contatos abertos
toda a lógica. Então, eu necessito que a minha esteira esteja ligada, eu necessito que eu tenha uma garrafa acoplada, eu necessito que minha pressão esteja ok, mas eu também necessito que esse cara aqui esteja ok também, né, fechado, para continuar o processo. E aí sim, eu vou acionar a minha válvula, correto? Só que aí eu quero o seguinte, eu vou acionar direto? Não, eu não vou acionar ela direto. Eu vou ter um tempo. Eu vou contar um pequeno tempo, vou colocar aqui um temporizador. Vou chamar ele de DT1. Colocar ele com 3 segundos, só para a gente ver ele funcionando. Com 3 segundos. Show. Obviamente chamar esse cara aqui de Y1, que é a minha válvula, tá? Que vai fazer a abertura por invase do líquido. E eu vou ter um contato aqui. Um contato aberto. Que vai ser do meu temporizador. Certo? Chamar ele de DT1. Aí sim, quando esse contato aberto fechar, eu vou fazer a alimentação da minha válvula e eu vou fazer o enchimento da minha garrafa. Agora a gente vai fazer, né, toda a parte aqui dessa estrutura. Vamos colocar aqui o positivo. Colocar o negativo aqui já virado. Show. Vamos fazer a ligação aqui. Vamos puxar ele aqui. Show de bola. Vamos fazer toda a base do comum, tá? Vai ficar mais simples. Ótimo. Beleza, agora vamos lá puxar o positivo aqui. Fechar já nossos acionamentos aqui. Perfeito. E agora é só terminar aqui, tá? Esse é o entendimento básico, tá? Óbvio, quando a gente está trabalhando com CLP, a gente tem muito mais possibilidades de lógica, tá? Mas eu quero que vocês vejam que mesmo com um comando básico estruturado e pensado na lógica, a gente consegue também fazer qualquer tipo de comando, tá? Então vamos iniciar aqui o processo. E como é que literalmente funciona? Vamos recapitular aqui. Eu preciso de garrafa na entrada da máquina, certo? Então nesse momento eu tenho garrafa na entrada na minha máquina, tá? Já liguei a esteira, ou seja, K1 já está em funcionamento. Com isso, a garrafa vai prosseguir, certo? Ela vai jogar para dentro da máquina e ela vai acoplar agora na base da cúpula para fazer o enchimento. Então, nesse momento, eu tenho já a garrafa no local, certo? Ligando aqui o meu contator auxiliar. Agora, para eu iniciar um invase, eu necessito que eu tenha pressão adequada. Com a pressão adequada, eu ligo aqui, vai contar o tempo e aí sim vai acionar a minha válvula de enchimento. É uma base e, obviamente, a máquina vai estar em funcionamento, entrando na garrafa, acoplando na cúpula, fazendo todo o processo e a minha válvula de enchimento, seja de qualquer líquido, tá, vai estar ligada. Óbvio, um sistema bem mais estruturado para um invase, tendo os outros intertravamentos de porta, outro tipo de sensores, né, condutivímetros, para poder parar essa máquina. Óbvio, tá? Aqui é um sistema básico. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a gente consegue montar qualquer tipo de circuito se a gente entender as lógicas de funcionamento, certo? Eu preciso ter um norte. O que eu preciso? Olha, eu preciso que essa máquina funcione dessa maneira. É assim que a gente faz um projeto do zero, entendendo o funcionamento, entendendo a lógica do sistema, entendendo quais são os componentes que eu vou utilizar para ir fazendo o passo a passo. Conforme eu tenho uma máquina com uma estrutura maior, com lógicas maiores, com intertravamentos, os tipos de sensores, os tipos de acionamentos, eu tenho que ir pensando passo a passo como eles vão se encaixar dentro do meu projeto. Beleza? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo e compartilha com todo mundo. Eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.